Boa noite a todos. Hoje eu vou passar para vocês o que Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, escreve. E, na verdade, sempre focando, né, na Parashat da semana, Parashat HaShavua. Parashat do próximo Shabbat é Parashat Emor. E antes, eu queria falar sobre calendário judaico, para vocês entenderem do que falaremos. Nós fizemos, né, um calendário em nossa sinagoga, né, e, na verdade, quando nós fazemos um calendário, né, e apresentamos isso para quem ir lá, nós pensamos, né, em dar esse serviço à comunidade. Então, por exemplo, né, estamos no mês de abril, né, hoje, né, dia 26, durante o dia era Pesach Sheni, era o que nós chamamos de segundo Pesach, preceito esse previsto na Torá, que quando uma pessoa estava impossibilitada de fazer o sacrifício pascual no templo, então ele tinha a oportunidade de fazê-lo um mês depois. Isso se chama Pesach Sheni. No nosso calendário, além obviamente, da data civil, né? Então a gente está no dia 26, corre lá a data, né, em hebraico. Então, durante a segunda-feira, era 14 de Iyar, que era justamente Pesach Sheni. Também, nós colocamos sempre as parashot na Shabbat, né? Quais são as parashot? Fazemos citação quando é Shabbat Mevarchim. Nós colocamos o mês, né? O mês que ficou de Nissan e Iyar, né? E nós também colocando quando era as Chodesh. A gente coloca o horário das velas, o horário da saída do Shabat. Então, e aqui no sábado, somente no sábado, para ter uma referência durante a semana, nós colocamos horários importantes dentro do culto, que é uma letrinha S, que até que horas posso fazer o Shema, e a letrinha A, até que horas posso fazer a Amidah, o Shmona Esrei. De maneira que falo isso porque as informações, então, horário de vela do Shabat, horário do término do Shabat, horário do Shema Israel, saber que o Shema Israel tem horário, né? Então, quando a gente perde o horário, perdemos algumas mitzvot junto. Horário da Amidah, né? Também tem um horário. Então, tenho falado isso sempre dentro da comunidade, que quando se marca um horário de reza, se marca de acordo com o calendário judaico. Existe horário para as mitzvot. Eu não posso fazer horário por demanda social. Eu faço horário por demanda alárquica. E aí, quero entrar no tema da Parashá, usando o calendário, para dizer que nós estamos, durante esse período, nos dias de Homer. Como eu já fiz a Berachá, Yom Shloshim Yom LaHomer. Sheem Arba Shavuot Shnei Amim. Correspondem a 4 semanas e 2 dias. Então, o que nós temos no calendário é que este mês de abril ele é todo coberto de
mitzvah de Omer, toda noite. E é sobre Sfirat HaOmer que nós vamos falar, porque ele é citado na Parashá, e nós vamos entender o que escreveu Ora Haim HaKadosh, juntamente com os demais fontes da literatura, né? Porque não dá para falar só de um, porque ele cita os que o antecederam, mas entender que essa mitzvah de Sfirat HaOmer, cada noite contar o Omer, então, hoje, dia 30, ontem foi 29, sábado 28, assim sucessivamente, né? Nós temos que entender... Propaganda do leite em pó, está R$ 9,90 no... Entender, né, que a mitzvah do Sfirat HaOmer, ela é contada à noite. Portanto, toda vez que vocês veem o número correspondente ao Omer, nas primeiras páginas do nosso calendário, a gente avisa, corresponde à noite daquele dia. Então, hoje à noite é 30. A gente fez assim, né? Tem que ter uma legenda para explicar como nós estamos atribuindo, né, o dia da contagem do Omer. Como a contagem do Omer é pela noite, então, quando vocês vêm aqui, como no dia 26, o Omer é 30, significa que à noite, no Arvi desse dia, eu vou contar 30. Isso é muito bom, muito importante as pessoas terem esse calendário de bolsa, que às vezes ele fala, que dia é do Omer? Não me lembro. Tal. Ele tira, dá uma olhada, e ele já sabe, né, qual é o dia do Omer, e quando ele vai fazer a brachá, ele faz essa brachá. Então, vamos estudar sobre Sefirat HaOmer. Na Parashá desse Shabbat, está escrito, Sfartem lachem b'mechorat ha-Shabbat, e contareis para vós desde o dia seguinte de descanso, desde o dia Miyom aviachem et Omer, em que tiverdes trazido o Omer, Sheva Shavuot tebimot tiyu, 7 semanas completas. Então, eu começo a contar dias. Há uma mitzvah a contar dias. A partir do dia seguinte do descanso, Mimahorat Shabbat, desde o dia em que você, o judeu, o povo de Israel, vai trazer o Omer. Então, vocês veem que a palavra Omer é uma porção, e é uma porção agrícola que se levava, né? Uma porção agrícola que se levava para o Bet HaMikdash, para possibilitar a porção de trigo, né? Feixes de trigo, que possibilitava o uso da produção, né, do solo de Israel. Isso se chamava Omer, Korban Omer. E a contagem do Omer, ela leva o nome de Omer, porque ela começa justamente no dia em que você leva o Korban Omer. E quando eu levo o Korban Omer, já eu vou fazer a contagem. De maneira que andam junto. Quando eu vou levar o dia, o Korban Omer, eu vou separar para levar, eu já faço a contagem junto nesse mesmo dia. Que dia é esse? O dia seguinte do descanso. Esse é o dia que eu vou levar o Omer e também vou contar. Vou contar dia, vou contar semana, 7 semanas completas. A partir de quando? Aí, o Rashi diz, dia seguinte de descanso, Shabbat, e de fato em hebraico está escrito, os Fartem Lachem Mahorat HaShabbat, mas ele escreve Rashi, Shabbat é de descanso de trabalho. É o dia seguinte do Yom Tov, dia seguinte de Pesach. Esse é
Esse é, na verdade, o dia que começa a mitzvah, dia de descanso. Semanas completas, diz Rashi, para ser completo, a contagem deve ser feita à noite, na reza de Arvit, porque para ser completo, como o dia judaico se inicia pelo anoitecer, então, Sfirat HaOmer é à noite. Shabbat começa sexta-noite. Yom Kippur começa ao entardecer à noite, né? A gente sempre o dia judaico pela noite. Portanto, se eu preciso contar 7 semanas completas, eu preciso comprar a partir do início do dia judaico, que é pela noite. Então, se eu for contar todas as noites, eu terei uma contagem completa. Mas se eu contar no dia, de manhã, logo após eu acordar, eu já passou praticamente 12 horas do dia. Por isso, quando jejuamos de Yom Kippur, nós jejuamos de noite a noite, porque aí fica o dia do perdão completo. As contagens são contagens completas. Agora, ainda o Or HaHaim nem começou a aquecer, mas ele faz a citação do Rashi, e o Rashi dá para nós vetores básicos de que o que está escrito na Torá, dia seguinte ao descanso, se refere a Pesach e não se refere a Shabbat. É um termo usado para descanso do trabalho, que as leis do descanso de trabalho, as coisas que são proibidas em Shabbat, são proibidas também em Yom Tov, com exceção do cozinhar. E semanas completas, que são 7, devem ser feitas à noite para ser dias completos, porque o dia judaico começa pela noite. Até aqui, introdução do tema Sefirat HaOmer, de maneira que eu vou ter uma contagem de Pesach até Shavuot. O Or HaHaim, ele quer entender o tema Usfartem Lachem, e contareis para vós. E pergunta para vós, qual interesse? Qual seria esse interesse de você contar? Qual seria a contribuição dessa contagem para o povo de Israel? A gente já sabe, como eu disse agorinha, que são 7 semanas de Pesach até Shavuot. Mas por que conta justamente esses dias e não contamos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur? Porque a gente não conta de Rosh Hashanah até Simchat Torah, porque a gente não conta de Shavuot até Rosh Hashanah. Tem tantos dias para contar, por que contamos de Pesach até Shavuot? E qual era o interesse? Porque parece que quando você conta alguma coisa, você tem um interesse. Por exemplo, tenho certeza que todo mundo conta quanto dinheiro tem. Isso é um interesse, né? Você precisa saber quanto você tem, quanto você gastou. Se você vai fazer uma grande viagem, você conta quantos dias faltam para a grande viagem. Ou se vai acabar a viagem, você conta quantos dias faltam para essa viagem terminar. Você tem um interesse nessa contagem. Mas aqui, entre Pesach e Shavuot, qual seria o interesse? O Sfartem Lachem e Machoret HaShabbat. O Sfartem Lachem é Bishvilchem. É para o interesse de vocês. Qual o interesse? Essa é a Sheila do Or HaHaim HaKadosh. Citamos o Midrash. Olha, o interesse é que a Torá vai ser entregue. Essa seria a grande contribuição. Nós contamos porque estamos ansiosos para o recebimento da Torá. Essa é a fala do Midrash. Quando você está prestes a receber algo, um tesouro, um prêmio,
Então você conta os dias para o prêmio. Há que saber porque a Torá é um prêmio, porque a Torá é um tesouro. Mas essa é a razão, segundo o Midrash, os fartem lachem, é do interesse de vocês. É uma contribuição a vocês que essa contagem vai dar. Nossos sábios explicaram no Zohar que isso se deve à situação em que os judeus se encontravam, na impureza do Egito. Deus quis se casar com a sua nação e se juntar a ela por meio da entrega da Torá. Isso está escrito no Or HaChaim, no nosso livro, vocês poderão ler na página 519. Ou seja, mais ainda que o Midrash, o Or HaChaim cita o Zohar, que, por sinal, ao longo de todos os seus comentários, além de Rashi, e Midrash e Talmud, o Zohar aparece quase em todos os comentários deste autor. E ele diz que os judeus se encontravam na impureza do Egito. Aí, Deus quer casar com a sua nação e se juntar a ela por meio da entrega da Torá. Vocês entendem que, a partir dessa fonte citada pelo Rabbi Haim Ben Attar, Shavuot é o casamento do povo de Israel com Deus. E Deus quis casar com a sua nação. Esse casamento entre Deus e o povo de Israel, que se processa em Shavuot, teve um preparativo. E o preparativo era sair da impureza do Egito e levar o povo de Israel à condição de casar com Deus. Para isso, diz o Or HaChaim HaKadosh, precisa purificação. Aí está a foto do nosso mikve. O nosso mikve, que conseguimos, com a ajuda de Deus, construir. Nós temos mikve de utensílios, mikve para homens e mikve para senhoras. Aqui, vocês estão olhando, na parte da esquerda, é uma porta de acesso à sinagoga, mas ela fica fechada. São entradas separadas, o acesso à sinagoga se dá por ali, e o acesso do mikve se dá pelo pátio com uma outra porta completamente isolada. Por que eu falo isso? Porque aqui é o lugar da purificação. E agora o Or HaChaim HaKadosh vai falar que assim como no casamento entre noivo e noiva, a noiva se prepara para ir ao casamento, passando pelo mikve, o povo judeu, ele vai ao casamento até Deus se purificando. E agora vamos tentar viajar, embarcar no pensamento de Rabbi Haim Ben Attar, do Or HaChaim HaKadosh, explicando a relação que tem o casamento de um noivo e uma noiva com o casamento do povo de Israel com Deus. Para casar, a Torá diz, isso é para casamento e isso é para a manutenção do casamento. Quando a mulher estiver livre do seu fluxo, ela contará 7, olha o número 7 de novo, dias para si, e somente então ela poderá se purificar por intermédio da Tevilá no mikve. Vaikra, capítulo 15.28. Diz o Or HaChaim HaKadosh, portanto, aplicou-se ao povo a lei da purificação da mulher, onde ela conta 7 dias depois de terminar o ciclo, né, mensal que ela todo mês tem, e ela, quando termina esse fluxo, conta 7 dias. O povo judeu contará
7 semanas ao invés de 7 dias. Por quê? 2 motivos ele dá. Primeiro, pela intensidade de impureza quando estavam no Egito. E ainda por se tratar de toda a nação impura. Quer dizer, está se tratando do coletivo. Então, há uma relação direta de 2 mandamentos da Torá. O que a gente está vendo aí no Vaikra, capítulo 15. E outro que a gente está vendo na nossa Parashá, com relação à contagem de 7 dias para a pureza familiar que leva ao casamento e que mantém o casamento. E outro, 7 semanas que leva na contagem do homem o povo judeu, que é a noiva, e vai casar com Deus em Shavuot. Essa é a mensagem do Or HaHaim HaKadosh, explicando a mitzvah de Sfirat HaOmer. E aqui, essa noiva, ao chegar na Rupá, ela passou pelos 7 dias, ela esperou o ciclo, depois ela esperou 7 dias, e, enfim, encontrou o amado dela, o noivo, Hazaku Baruch, Siman Tov Mazal Tov, Hazaku Baruch. O povo judeu será trazido ao Monte Sinai, que é a Rupá. A Rupá é o Monte Sinai, como uma noiva na Rupá dela, para que se juntassem a Hashem no Monte Sinai quando recebessem a Torá. E aí, a Torá é a Ketubá. Vocês têm sempre numa cerimônia do casamento a Ketubá, em que o noivo assume diante da noiva, que vai tratar ela, vai cuidar dela, vai amar ela, vai dar presentes para ela. E a gente também assumiu, lá perante a Kadosh Baruch Hu, que nós vamos casar com ele. E Deus vai cuidar da gente, e a gente cuidar dele. Essa é a Ketubá do povo judeu. Eu me lembro, no costume de onde minha família veio, são os judeus do Marrocos, no dia de Shavuot, quando abre o Aron HaKodesh, nós temos uma leitura de uma Ketubá, está no Marzor, está no livro de reza. E lá eu aprendi com meu pai me ensinou a cantar essa tefilá, que é exatamente como se fosse uma Ketubá. Hoje, 6 de Sivan, Besiman Tov, Mazal Tov, Beshishi Besivan, no dia 6 de Sivan, que é Shavuot, 6 de Sivan, venho aqui o noivo, que é Akadosh Baruch Hu, desceu do Monte Sinai. Aí a gente fica lendo, cantando, e aí fala para a noiva Am Israel. E é muito bonito o texto, né? Com a melodia de uma leitura de Ketubá. Mas, se quisermos ir mais, o que significa dia seguinte do descanso? Ou seja, dia seguinte de Pêssah e não no próprio dia. Por quê? Pois o primeiro Seder foi celebrado ainda no Egito. Portanto, no dia seguinte, tem que ser na noite posterior, para ser completos, assim como na contagem dos 7 dias pela mulher. Também na contagem da mulher se conta as noites. Por isso que o mikve utilizado pelas senhoras sempre é à noite. E os homens, quando vão ao mikve, para o minhag, de dia, não à noite. São diferentes. Agora, dá para entender bastante por que Sfirat HaOmer não começa no próprio dia de Pêssah.
porque no próprio dia de Pêssar ainda estávamos no Egito. E o Egito é, vamos dizer, fonte da impureza. Agora, eu fiquei nesse estudo com Or HaHaim, pensando como levar até vocês esse ensinamento dele, né? Até aqui, espero que vocês tenham entendido como ele fez a associação, né, da pureza familiar, da preparação ao casamento e a manutenção do casamento com Sfirat HaOmer, de Pessah a Shavuot, casamento do povo judeu com Deus, né, através da Torá. Muito bem. Aí eu pergunto, se é assim, Or HaHaim HaKadosh, Tagid li, Sfirat HaOmer devia ser pontual histórico. Mas ele responde, não. Porque você podia falar, olha, eu vou contar, teve o casamento, acabou. Saiu do Egito, acabou. Diz ele na página 520, a Torá determinou que a mesma lei da contagem do homem fosse observado ano após ano. E olha que interessante. O mesmo processo ocorre novamente. Todo ano nessa época, entre Pessah e Shavuot, de acordo com a sabedoria secreta do Eterno, nós estamos nos casando. Não tenham dificuldade de entender. Por quê? Porque pelo judaísmo, todo mês se mantém o casamento com a esposa, ainda o mikve, mensalmente. Então, todo ano entre Pessah e Shavuot, nós fazemos o processo de purificação de 7 semanas, e todo mês a mulher faz para o marido dela 7 dias para ir de volta para a manutenção dessa pureza familiar dentro do seu lar. Então, há uma associação direta. O Sfirat HaOmer não é histórico. Anna Leman Hashem. Também ir ao mikve não pode ser só na véspera do casamento, é todo mês. Sfirat HaOmer não foi só lá na volta do Egito, na saída do Egito histórico. Não, todo ano, nós temos que nos purificar e ir para o casamento. Todo mês a mulher se purifica e vai para o seu marido, todo ano, 7 semanas, nos purificamos e vamos para Kadosh Baruch Hu em Shavuot. Dito isso, primeira conclusão, todo o povo precisa se purificar nesse período de Pessah Shavuot, que nós chamamos de Sefirat HaOmer. Agora, os senhores têm uma explicação. Produzimos um significado da mitzvah Sefirat HaOmer, de acordo com Or HaHaim HaKadosh. Mas aí eu tenho uma pergunta para o próprio Or HaHaim HaKadosh. Então, o que vem a ser impurezas nacionais, porque ele fala de uma impureza coletiva, que o povo precisa de 7 semanas para se purificar, para casar, e ele tem que falar que todo ano tem isso. Mas então, todo ano tem isso. Não era algo só histórico, passado, do povo lá no Egito antigo? Quais eram as implicações dessas impurezas em Israel quando escravo no Antigo Egito? Quer dizer, que implicações isso traz? Por que todo ano continuamos a fazer Sfirat HaOmer? Esta pergunta precisa ser feita quando estudamos Or HaHaim, e ele vai responder. E uma proposta que eu dou, que não está no Or HaHaim, mas é o que ele vai falar já daqui a pouquinho, é uma proposta, porque o que é purificar? Purificar nada mais é que voltarmos a ser judeus genuínos, puros, que realmente pensa como judeu.
faz os preceitos judaicos, vive os valores judaicos. Quando estávamos no Egito, nós vivíamos os valores egípcios. Nós acreditávamos na cultura egípcia. Como eles eram os poderosos da época, sempre associamos a cultura que vai preponderar pelo poder. Ora, se eles estão dominando o mundo, é porque a cultura dele é boa, a cultura dele é verdadeira, eles são os melhores. O povo judeu passou por isso. O povo judeu falou, não, eu preciso purificar. Eu estou com essas ideias ainda, porque eu estudei lá no Egito Antigo. Como é que eu faço para não pensar mais com aquelas ideias que dominavam o mundo naquela época? Em Sfirat HaOmer é purificação, mas se eu falo só Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mishvotav ציוונו על ספירת העומר היום 30 יום לעומר, שהם 4 שבועות, 2 עמים. Assim, cantamos a brachá do Sfirat HaOmer, como no Marrocos, aliás, como o Rabbi Haim Ben Attar devia estar cantando também, quando ele fazia a Sfirat HaOmer. Mas a pergunta é, aonde eu sinto a purificação fazendo essa brachá? Aonde eu chego? E uma proposta que eu dou, e não está no Sfirat HaOmer, não está no Or HaHaim, mas vai dialogar com o Or HaHaim. É o Pirkei Avot. O Pirkei Avot diz, eu tenho que chegar em Shavuot, certo? Eu vou chegar lá para o casamento, correto? E vai ser a Torá Ketubá, certo? Saiba você que a purificação é adquirir a Torá através de 48 virtudes. Lembre-se, 7 semanas, 49 dias. Um dia para a revisão total das 48 virtudes que estão citadas no Pirkei Avot, no capítulo 6, Mishnah 6. Perek Vav, Mishnah Vav. Lá está escrito que a Torá niknet be-48 derachim, ou 48 devarim. 48 virtudes a Torá adquirida. Ou seja, você quer se compromissar com a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu quer se compromissar consigo. Tem lá uma ketubá. Para você chegar lá, entender, 48 preparos de purificação, 48 virtudes. Cada dia, uma virtude. Cada dia, na última, 49, dá um replay de tudo. Aliás, seria bárbaro um dia pudermos estudar as 48 virtudes. Seria bárbaro. O grande rabino, tive oportunidade, porque a minha yeshiva, Porat Yosef, na cidade velha de Jerusalém, ali eu descia as escadas, eu estava no Kotel. Do lado, pertinho, tinha a yeshiva Eish HaTorah. E conheci lá o Rosh Yeshiva passado, daquela respeitosa yeshiva, Rav Noah Weinberg, Zichrono Libracha, Talmid Chacham Gadol, fazia kiruv, ele aproximava muitos e muitas pessoas. A yeshiva Eish HaTorah se tornou um símbolo lá em Israel, principalmente na cidade velha de Jerusalém, um símbolo de aproximação de judeus. Ele desenvolveu um livro inteiro só para explicar as 48 virtudes para se adquirir a Torá. Porque, aliás, é um tema por si só. E a Mishnah, em Pirkei Avot, diz, a primeira virtude é estudar. Eu tenho falado isso. Precisa estudar. Nós não podemos fazer casamentos. Quem já me conhece sabe que eu falo isso. Não se pode ir no casamento de um noivo e uma noiva como um rabino burocrático, como se fosse cartório de ofício. Não pode. Temos que ter pelo menos 6 meses, né, de estudo com o noivo, com a noiva, bate-papo, conversas, perguntas, dúvidas.
e passar para eles os valores, o quanto é possível em 6 meses, mas é estudo. E depois, precisa ensinar, ter atenção auditiva. Você sabe que para a Torá ser adquirida, ou seja, para ter casamento com Deus, nós temos que desenvolver a capacidade de ouvir. Grande parte dos problemas que tem na nossa sociedade é porque não sabemos ouvir o outro, aliás, nem deixamos o outro falar. E isso gera muitas intrigas, porque interrompemos normalmente a fala do outro. Pois bem, se eu preciso me purificar, então começo estudando o que me pertence. Começo a estudar a minha herança, não estudar a herança do outro. A minha herança. Começo a prestar atenção em que meu pai fala. Começo a prestar atenção no que meu avô disse. Começo a prestar atenção no que o rabino diz, no que meus mestres falam. Depois, articulação verbal. É preciso dar oportunidade para a pessoa falar, saber falar. Só vai saber falar uma pessoa que fala com o seu interlocutor, que sabe ouvir. Saber como ouvir fará o outro falar. Saber como falar também fará o outro ouvir. Atenção auditiva, articulação verbal são virtudes. Virtudes. Sem ela, não se dá para ir ao casamento, também entre marido e mulher. Se um marido não sabe ouvir a sua esposa, ou vice-versa, tilt. Se não tiver boa articulação verbal um com o outro, tilt. E vamos ficar fazendo reparo até quando? Então, virtudes. Percepção do coração, precisamos ser empatia. Não só ser simpáticos, precisamos ser empáticos. Perceber, né, o que o outro está falando, expressando, o que o semblante dele está falando. Percepção do coração. Temor. Eu bato muito nessa tecla do temor, né? Hoje se perdeu muito isso e se confunde o temor com o medo. Medo é uma coisa, temor é outra. Temor se chama temor aos céus. Não é medo de Deus. Irat Shamayim não é medo. Temor é alguém que te ama, alguém que você ama. Não faça algo que você sabe de antemão que vai desagradar a ele. Isso é temor. Você teme, né, que isso pode magoar. Isso não é medo. Isso é temor. Temor é que você tem essa consciência moral, essa consciência sentimental, essa consciência ética. Você tem temor. Isso não está certo. Isso provocará um dano ao outro. Se chama temor. Se chama temor. Humildade. Já falamos aqui, humildade, como é importante, humildade. 2 tipos de humildade. Primeira humildade é saber que você não é melhor do que ninguém. A segunda humildade é saber que você é muito bom, mas isso se deve a Deus. Essas são as 2 humildades. Então, você vê que quando uma pessoa começa, dia após dia, ele faz cantado, abrahado, Sirat HaOmer, mas eu tenho como proposta, a pessoa vai estudar os 48 virtudes. Isso é uma proposta. Pode ter várias propostas. E por que eu trouxe do Pirkei Avot? Porque é Minhag de Sfaradim, Ashkenazi, estudar Pirkei Avot entre Pesach e Shavuot. E já colocaram o Pirkei Avot lá, e eu só fiz ir lá, pegar uma Mishnah que eu julgo ser a Mishnah, talvez, que faz uma síntese de todo o Pirkei Avot. E aí,
aqui no primeiro estudo, é estudar para saber. Para saber quem você é. Você escuta, eu sou judeu. Sim, mas estuda para saber o que significa ser judeu. Mas agora tem lá no 46, estudar para ensinar. Você precisa estudar porque vai ensinar. Todo mundo estuda porque um dia vai ter que ensinar para o seu filho. A pessoa estuda porque vai conversar com família. Aí é filho, é nora, os netos. A Guemará, no Tratado de Kiddushin, diz, quando um avô senta com um neto para falar de Torá, diz a Guemará, diz o Talmud, naquele momento é como se aquela família estivesse no Monte Sinai. Isso, estudar para ensinar. Não é só estudar para saber, estudar para ensinar. Depois ele vai para um passo a mais, eu estudo para praticar. Dificilmente vocês vão ver que tem alguma virtude ficar estacionado no estudar para saber. Não. Temos que estudar para ensinar, estudar para praticar. Se eu estudo algo, eu vou praticar. Por exemplo, nós agora acabamos de falar Sfirat HaOmer, todo mundo vai, então vou fazer essa mitzvah de Sfirat HaOmer. E profere algo citando o autor, né? Isso não dá para fazer plágio, ou como em hebraico, né, o conceito talmúdico de Gnevadat, né? Você se apropria do conhecimento do outro e diz que é teu. Isso é grave, né? Então, essas são virtudes importantes que, julgo eu, a isso se referia, ora Haim HaKadosh, que o povo judeu ainda no Egito tinha lá os valores da cultura egípcia, tinha lá não só a crença religiosa, entendam? Tudo, o modo de pensar, a concepção de vida, a visão de mundo. As pessoas entendem errado as mensagens que esses grandes pensadores querem nos passar. A assimilação não se processa somente quando a pessoa vai rezar na igreja. Aí já é caso perdido. Não é só no aspecto religioso que se assimila. Se assimila na visão de mundo, na concepção de vida que ele vai levar. Que tipo de vida ele está levando? Essa não é uma vida judaica. Portanto, ele precisa de Sfirat HaOmer, ele precisa sair desse Egito, ele precisa sair daí. E ele precisa contar, né? Sabe por que ele precisa contar? Porque senão ele vai ficar falando, não, eu tô me esforçando, Rabino. Passa 20 anos e ele está a mesma coisa. Que esforço é esse? Você não sai do lugar? Então, é preciso ter início, meio e fim. O casamento vai chegar. Vamos lá, suba um degrau. Outra explicação, indo para o término da aula, os Sfartem Lachem, contareis para vós. O que quer dizer contarei para vós? O Ora Haim HaKadosh, ele usa muito várias explicações em seus comentários, e ele fala que isso é pardes. Pardes é pomar. No Ora Haim, pardes, ele é um termo usado para 4 categorias de estudo que se pode fazer nas escrituras, na Torá. Pshat, Remes, Drash e Sod. Você vê que Pardes Pomá é um acróstico de Pshat, que é o sentido literal do texto, um nível superior, Remes, que é como se fosse, dá para fazer um trocadilho, dá para fazer uma referência no termo usado, né? Então dá para aprender
com o termo várias explicações e vários ensinamentos. Drash geralmente é o que o Midrash faz. Ensinamentos que não estão na leitura textual. E Sod geralmente é Kabbalah. Né? Quando vem uma coisa que, né, vai para o outro lado. O que a gente fez hoje, ele andou do Pshat, do literal, ele vai dar agora um Remes, a gente vai entender agora o que é Remes, e Drash e Sod foi o que a gente fez, né, falando sobre a associação de Sfirat HaOmer, casamento de Deus com o povo de Israel, do noivo com a noiva. Isso tudo foi Drash e Sod. Diz na categoria de Remes, diz o Or HaChaim HaKadosh, a palavra contareis, os fartem, nossos sábios disseram no Midrash que as almas de Israel são como as tábuas da lei. Até aqui. Que eram feitas de safira, pedra safira. Agora vem o Remes. A palavra usfartem tem na raiz da palavra contar, tem a palavra sapir, que é a safira. Portanto, olhem aqui, sapir, samer pei resh. Aí diz que as almas de Israel eram como as tábuas da lei, que eram feitas de safira, devido às doenças que afetam as almas, que não é doença do ponto de vista da medicina, e a impureza, quando, pecam, aqui o sem cedilha, e ainda também afetam a luminosidade da pedra safira. Ou seja, cada um de nós é como uma pedra safira, valioso cada um. Cada alma de Am Israel brilha, mas, devido a doenças que afetam a alma, que é no sentido das impurezas que vem quando peca. E que pecados são esses? Desvio de visão de mundo, desvio de concepção de vida, o propósito da vida. Para que estamos aqui? Quando tudo isso é respondido por uma cultura que não é nossa, isso afeta a pedra de safira. E a Torá indicou que, por meio dessa contagem, as almas voltariam a brilhar com as tábuas da safira. De novo, não é que a contagem é uma contagem mágica, mas sim tudo que ela carrega de preparo de um noivo, uma noiva para o casamento. Povo de Israel para com Deus. Página 520. Desde o dia em que tiveres trazido o homem, que era aquele sacrifício que eu me referi no início da aula, então essa mitzvah está associada ao Korban Omer. Para aqueles que entrarem em Israel, como a Torá foi dada no deserto, já está ensinando, olha, quando vocês chegarem lá, é assim que vai acontecer. E Sefirat HaOmer não esperou chegar em Israel, não. Começaram a contar no deserto, fazendo uma alusão. Quando estivermos no Brasil, que não tem Bet HaMikdash, e, portanto, não tem Korban Omer, nós vamos contar o Omer e vamos fazer esse trabalho ano após ano, como diz Or HaChaim HaKadosh, para ir ao encontro de Deus e Deus ir ao nosso encontro no dia de Shavuot. Então, essas são as colocações do Sfirat HaOmer em Israel. Em ambos, a proposta é trabalhar, uma proposta, as 48 virtudes, os 49 dias ou 7 semanas. E quem quiser depois se dedicar, leiam então o Or HaChaim na página 519, na página 520, da onde foi extraída a aula de hoje, e também leiam a proposta que faço das 48 virtudes que estão contidas na Ética dos Pais, no Pirkei Avot, capítulo 6,
Mishnah 6. Tendo dito isso, agradeço imensamente a atenção e vamos para as colocações, as observações que vocês gostariam de fazer. Então, agradeço até aqui a atenção de todos. Ai, desculpa. Não, pode falar, Miriam. Primeiras damas, por favor. Porque no início, ele o trigo, a levada, não sei o que, daí eu me perdi. Eu queria... Porque é o início aquilo, né? Para a gente entender. Existe duas mitzvot que carregam o nome Omer. O primeiro, Sim. Um dia depois de Pesach, se levava os feixes de trigo da terra de Israel para o Mishkan, para o Bet HaMikdash. Isso se chama Korban HaOmer. Isso que eu me perdi. Esse é uma mitzvah do Korban HaOmer, e esse sacrifício liberava o consumo, a partir daquele dia, de toda a produção de trigo que vai ser feita pela terra de Israel, né? Isso se chamava Korban HaOmer, que era um dia depois de Pesach. Nesse dia, se acoplou mais uma mitzvah que, a priori, não tem nada a ver. Ficou o nome Sfirat HaOmer, mas não tem nada a ver com esse sacrifício. É uma coisa completamente diferente, a ponto que a gente viu as explicações dadas pelo Rabbi Haim Ben Attar, que é uma alusão ao casamento de Deus com o povo de Israel, uma alusão como os preparativos do número 7, 7 dias para a noiva e o noivo, 7 semanas para Israel, que é a noiva, e Deus, que é o noivo. Claro? Melhorou, Miriam? Sim, isso claro? Tudo eu peguei, era só o início do trigo lá. Claríssimo, obrigada. Obrigado a você. Obrigado. Que mais? Fala, Elvio. Ô, Rabino, boa noite. Boa noite, como vai o senhor? Baruch Hashem, e o senhor? Eu estou bem, graças a Deus também. Extasiado de júbilo da sua sabedoria. Não, estamos aí compartilhando o estudo de Torá. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação a que eu estudei no sábado, no Shabbat da Torá de Aharei Mot Kedoshim, que fala em relação a relações proibidas. Nessas relações proibidas está relações de parentes, etc. e tal, de irmão do pai, irmã da mãe, tio, de a pessoa com tio, pessoa com tia. Isso passou a vigorar desde quando? Mesmo porque Amram casou, se não me engano, com a Joquebed, que era tia dele, e eu não sei se entre Elisheva e Aron tinha um grau de parentesco também ou não. Então, essa proibição foi muito depois, antes, claro, evidentemente, na época de Adão e Eva, os irmãos tinham que ter relações para o mundo crescer, senão seria impossível. Mas a lei veio a partir de quando? A lei vem a partir do Monte Sinai. Todas essas leis que você vê vêm a partir do Monte Sinai. Então, do Monte Sinai, nós recebemos, né, um estatuto, né, uma parte também normativa do judaísmo, com quem podemos casar, com quem não podemos casar, com quem podemos ter relações e com quem não podemos ter relações. Isso vem do Monte Sinai. Então, como os pais de Moisés nasceram antes do evento, não tinha problema nenhum. Perfeito. Obrigado, Rabino. Eu não sabia desse fator de data histórico, né? Mesmo o Yaakov casar com duas irmãs também, depois a Torá vai falar disso, né? Quer dizer, você casou com uma outra irmã, né? Não, são todas as leis, vêm posterior no Monte Sinai, e ali se estabelece um padrão, né, de relacionamento,
Está tudo desde o Monte Sinai em diante. Entendi. Obrigado, Rabino. Rabino, posso perguntar uma coisa? Pois não. Voltando ao slide que o senhor fez sobre Pardes, né? Eu não entendi a colocação do pomar ali. A gente depois foi falar da safira, das almas, então eu entendi. Só que na hora que o senhor colocou o slide, contarei para vós, ok. Por que entrou essa ideia de Pardes, do pomar, que daí o senhor subdividiu as letras e tal? Eu me perdi ali, não entendi por que entrou a ideia do pomar ali. O Pardes, né? São metodologias de estudo, né? Então, formou-se a palavra Pardes, o pomar, nutre, né? O que sai, o produto do pomar vai nutrir a pessoa. O estudo nutre a alma, o intelecto. Então, como é que esse Pardes vai nutrir o judeu? Tem 4 formas, o cardápio tem 4, tem a entrada, depois tem o primeiro prato, depois tem o segundo prato, depois tem a sobremesa. Então, é mais ou menos isso. Então, primeiro é o pshat, que é a compreensão textual. Você não dá para estudar sem conhecer o texto, né? Impossível. Depois tem remes. Remes é o que ele fez com a palavra usfartem, que é contar. A raiz da palavra contar em hebraico, usfartem, é a mesma da palavra sapir, que é a pedra de safira. E ali ele fez a associação, isso se chama remes. Depois ele foi para um lado maior, que é o drash, que é o que eu extraio do texto que não está no texto, que é a contagem do Homer com o número 7, que simboliza, assim como no casamento, simboliza a ida da noiva para com o noivo, aqui simboliza 7 semanas, a ida do povo de Israel para com Deus no casamento, em Deus e a sua nação. Aí eu vou para o último, que é a sobremesa, que é o sod, mostrando que tudo isso se deve porque nós estávamos impuros. E o que é uma impureza? Pureza é quando pensamos, não com cabeça judaica. Sentimos, não com coração judaico. É como outras coisas. Para chegar a essa purificação, então ela precisa passar pelo pshat, pelo remes, pelo drash e pelo sod. Esse aprofundamento do estudo, ele chamou de Pardes. Ok. Obrigada. Agora entendi. Ficou agora legal, Celina? Deu para pegar? Foi ótimo. Agora entendi. Perfeito. Agora a gente entendeu bem. Obrigada, Ravino. Nada. Boa noite, Henrique. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, Rav. Meio cansado, mas tudo ótimo. Isso é bom. Cansado é porque está estudando muito, trabalhando muito. Isso é bom. É a pandemia, mas é também a saudade de ver as pessoas, ver pessoalmente. Como eu posso falar? Não estou cansado fisicamente, mas cansado emocionalmente, desgastado nesse sentido. Mas Baruch Hashem, pude ouvir umas palavras com o senhor que me ajudou a elevar meu espírito. Que bom, fico feliz. Feliz. A Torá é grandiosa. Exato, Hashem. Muito obrigado pela aula. Nada, bom te ver e bom que você está aqui conosco. Isso é bom. Rabino, quando eu puder dar aula das 49 sefirotes numa ocasião, seria muito interessante, viu? Se for votado democraticamente, aí nós podemos colocar, entendeu? Porque vale a pena. O Rabino Noah Weinberg, ele desenvolveu essa tese, né, dos 48, aliás, ele chamou o livro dele 48 Portões da Felicidade, né? E toda essa listagem que está no Pirkei Avot, capítulo 6, Mishnah 6, vale a pena realmente um estudo aprofundado sobre isso. Então, vamos voltar.
Tá bom? Qualquer coisa que venha daí Vamos chegar lá. é perfeita, Rabino. Qualquer coisa que o senhor propuser. Eu agradeço o carinho, Vamos acabar, se Deus quiser, esse semestre com o nosso autor, né? Não acabar com ele, Deus me livre, mas no sentido... Tá vendo? Isso é um remes, tá vendo? Tem que tomar cuidado com os termos que utilizamos. Agora, vamos acabar agora esse semestre estudando o nosso autor, quem sabe, né, na volta, na virada, né, do semestre, a gente vai para Pirkei Avot só nessa Mishnah. Vocês vão ver, dá para ficar um semestre, cada semana um portão. Nem vai dar para chegar até o fim, mas dá para ter uma noção fantástica da ética dos pais aos olhos do Rav Noah Weinberg. E eu estou já citando a fonte, né? Senão estarei me condenando, né? Não é nada meu. Eu venho aqui a do Rabino seria sabedoria da sabedoria, Rabino. Não, a minha é o esforço de estudar para ensinar e praticar. Esse é o meu, essa é a minha contribuição. Estudar para ensinar e praticar. Uma pergunta, Rabino. Pois não, Abrão? Por que Safira? Boa pergunta, não sei te explicar agora, né? Não sou da área das pedras, mas eu vou pesquisar. O Zohar, ele fala, né, da relação da alma com as tábuas de Safira, talvez porque é uma pedra, eu estou agora assim, me lembrando como o Zohar escreve, né? Talvez o sentido do Zohar é que é uma pedra, embora todas as pedras preciosas brilham, mas o brilho da safira, talvez ela tenha um tom, né, metafórico sempre, né, não é físico, e sim metafórico, da luz que sai da alma quando está conectada com Deus. Então, eles usaram a safira, talvez por ser também uma pedra, além de brilhar, uma pedra, talvez no momento em que o Zohar foi escrito, uma pedra muito requisitada, não sei se até hoje ela é tão disputada assim, alguém vai gostar mais de esmeralda, alguém vai gostar mais de outros brilhantes, mas a safira, em um determinado momento, tudo indica, pela forma como o Zohar escreve, que tem esse sentido da preciosidade e da luminosidade dela. Mas não é a safira que tinha sido perdida, desculpe interromper, Abrão, daquelas 12 pedras das 12 tribos, não é a safira que tinha sido perdida? Sim. Mas você vê que depois pagaram mais caro. Isso mesmo, desculpe, Abrão. É isso mesmo. Mas aí, você sabe que foi com um goi que morava em Ashkelon, né? E só o goi tinha essa pedra. Aí o Talmud diz que o nome do goi chamava Dima Benetina. E aí o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, foi com os sábios do Sanedrim até Ashkelon, e lá morava o goi Dima Benetina, que tinha a pedra safira. Aí chegou lá a comitiva, o goi falou, welcome, viemos comprar a pedra safira, falaram que vocês têm a pedra safira. Temos, sim, senhor. E quanto ela custa? 20 mil. Pagamos 20 mil. Preciso recolocar essa pedra na túnica do sumo sacerdote. Diz o Talmud que o filho falou, puxa, papai vai ficar feliz, deixa eu avisar o papai, vamos vender a pedra, 20 mil. Entrou, papai está dormindo. Dima Benatina voltou, falou para o Kohen Gadol e o Sanedrim, ele falou, olha, vocês me desculpam, mas não vou poder vender a pedra. Mas por quê? A chave está com meu pai está dormindo. Falei, um cutucou o outro, falou, olha, isso aqui é tática de comerciante.
oferece mais 5.000. Oferece mais 5.000. Aí falou, 25. Aí o Dima Benatina falou, não, vocês não estão entendendo. Meu pai está dormindo, eu não vou acordar meu pai. Eu respeito meu pai. Como é que eu vou acordar meu pai? Aí dobraram, 50 mil. Eu falei, vocês não estão entendendo. Eu não vou acordar meu pai. E aí eles falaram assim, tá bom, então a gente vai embora. A gente vem amanhã pegar essa pedra, deixa reservada para teu pai acordar, fechado. No dia seguinte vem o sumo sacerdote, vem os mesmos sábios. Trouxeram 50 mil. Ele entregou a pedra e devolveu 30. Aí eu falei, não, mas a gente no final fechou por 50. Não, senhor. A pedra é 20 mil. 30 mil é o valor que eu tenho de não ter acordado meu pai ontem, que eu não troco isso por nada. Daí o Talmud concluiu, se nós soubermos respeitar os nossos pais, como aquele Goi de Ashkelon respeitou o pai dele, estamos num bom caminho. Você vê como o Talmud não diferencia, quando é para aprender algo de alguém, mesmo que ele seja um Goi, comerciante da cidade de Ashkelon, o Talmud colocou o Goi lá em cima, e o sumo sacerdote e os grandes sábios de Israel ficaram ali olhando, tomando lição de moral. Se vocês falassem assim para mim, poxa, Rav, você vê esse texto? Vi. Mas os rabinos podiam fazer uma censura, pega mal para eles, tomarem uma lição de moral de um comerciante de Ashkelon, lá do Brás. Você está louco? O comerciante do Brás lá vai ensinar para o rabino? Mas se ele ensinou e essa foi a verdade, o rabino não vai esconder, não. Eu aprendi com ele. Esse é o Talmud. O Talmud é uma fonte de verdade, de ética, de moral, fora do comum. Fora do comum. Fora do comum. Não faz política, não faz isso. Não tem nepotismo, não tem nada. O que é verdade é verdade, o que é certo é certo. E isso está contido na história do Talmud. Capira. Brilhou. Mesmo o Goi brilha. Ah, não, Goi não. Quem falou que Goi não brilha? Que bobagem. Da onde tiraram isso? Isso não faz sentido. Muito bem. Que mais? Estamos bem? Ok. Se estamos bem, então ficaremos bem. Be'ezat Hashem. Semana que vem, estamos aqui. Vamos levando o Orach Chaim até terminar o semestre, e aí depois vamos votar. Vamos votar? O que faremos na viradinha lá para o mês de julho? Ok? Ok, boa noite, Rabino. Okay, boa noite. Obrigada. Até logo. Boa noite, Rabino. Boa noite, obrigado. Obrigada. Obrigada.